PUC e em Comércio Exterior pela Unicinos, com especialização em Direito Tributário e Comércio Internacional. Atua nas áreas de tributação empresarial, comércio exterior e planejamento tributário. Atualmente é diretor da Associação Comercial de Porto Alegre, ACPA, e vice-coordenador do núcleo jurídico da entidade. Pode ver. Aí no final da sua palestra a gente passa Queria agradecer por aqui, saudar a todos, uma boa tarde. Tá? Meu nome é Pedro Papenheimer, eu sou advogado, como falou, eu trabalho com direito tributário, aduaneiro, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é aduaneiro. Também sou vice-coordenador do núcleo jurídico da entidade da Associação Comercial, que é uma entidade com mais de 100 anos, mas que eu falo que ela é a casa do empreendedor de Porto Alegrense. Uma entidade que vem se renovando dia após dia com a nova diretoria, com os novos coordenadores, que busca o desenvolvimento pessoal e profissional das entidades, não só das entidades das empresas. É um local em que as empresas podem se arrumar, elas podem se desenvolver, fazer networking, fazer capacitações, é um polo de desenvolvimento. Então fica aqui meu convite a vocês a conhecer a entidade, a verificar o trabalho que é feito pela entidade, a se associar. A importância do associativismo é muito grande para o desenvolvimento das pessoas, né, das empresas, essa troca de conhecimento, esse amadurecimento. Então, fica aqui o meu convite a todos para que conheçam a Associação Comercial de Porto Alegre. O Brasil ele é famoso, né, acho que todo mundo aqui sabe, pela complexidade da tributação vigente. É uma verdadeira, às vezes, esquizofrenia que as pessoas têm para entender o que é a carga tributária no país. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Porém, se nós olharmos para o mercado mundial, em relação ao mercado global, nós ocupamos a 26ª posição do mundo. Taiwan, tirando a questão política, né, geográfica, ela ocupa uma posição de maior destaque que o Brasil, mesmo o Brasil sendo um país muito maior, muito mais desenvolvido com recursos, o que mostra que há algum gargalo estrangulando o desenvolvimento do país e a importância. Se o mundo tivesse que escolher hoje para o mercado global, escolheria Taiwan, o que, a meu ver, não faria sentido. E um desses problemas, ele vem da reforma tributária, da necessidade de uma reforma tributária, da ausência dessa complexidade tributária. Nós tivemos um evento agora há pouco na Associação Comercial, em que um advogado da Federação comentou que assistiu uma palestra do Jorge Johan Peter, da Gerdau, e ele falou, lá nos Estados Unidos, na filial dele lá, ele tinha 1 ou 2 pessoas cuidando da parte tributária. Aqui, ele tinha mais de 100. E a procuradora do Estado que participou desse evento complementou dizendo que fizeram uma licitação para que o Estado adquirisse viaturas públicas, né, viaturas para a polícia, e aí fosse colocado na apresentação das propostas quais benefícios fiscais foram utilizados, porque eles queriam que fosse utilizado o maior número para o menor valor. A empresa que venceu não colocou, e ao ser questionada, ela mostrou que a complexidade da operação que ela faria, porque para poder blindar uma viatura, ela ia ter que usar aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, ia fazer uma logística tão grande que não valeria a pena ela pegar e se aproveitar de todos os detalhes. Ela disse, esse preço eu garanto, esse preço eu consigo fazer, e é o que eu tenho para oferecer para vocês. E mesmo isso, ela disse que se ficou espantada. Então essa complexidade, ela existe, e ela afeta diretamente a atividade empresarial, seja do grande, seja do pequeno. Então a reforma tributária, ela é algo que se mostra importante para o Brasil, para essa questão de competitividade. É a melhor? Não sei, nós veremos nas cenas dos próximos capítulos, conforme for se desenvolvendo. E eu quis fazer aqui uma palestra que não fosse tanto de juridiquês, né, tentando aproximar a linguagem, não só jurídica, mas a do empresário do dia a dia, para que fosse possível entender a essência da reforma tributária. E aí eu dou um exemplo da minha vida. Quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu trabalhei numa empresa que
fazer manutenção em equipamentos hospitalares. E tinha uma máquina que fazia leitura de sangue chamada A520, a máquina dinamarquesa. Eu lia o manual e decorava o manual. E aí o meu chefe disse, olha, se tu não entender a essência do funcionamento da máquina, no dia que lançarem A521, você está fora do mercado. Vai ter que aprender tudo de novo. Vai mudar um pouquinho o parafuso, tu vai ter que se confundir. Então, meu foco é entender, que vocês entendam a essência, porque a reforma tributária, ela vai além da simples troca de tributos. Hoje nós pagamos ISS, ICMS, PIS, vai ser IBS, CBS, é um monte de S, mas para o empresário, o que isso pode afetar? Então, eu fiz aqui a reforma tributária, o que todo empresário precisa saber. Tudo não tem como esgotar agora, mas algumas coisas que eu quero passar e gerar uma reflexão é o que eu pretendo demonstrar. Então aqui, eu sou sócio do escritório, me formei em Direito, me formei em Comércio Exterior, especializei em tributário, em International Trade, sou membro do núcleo jurídico da associação, além de outros núcleos da economia criativa internacional, e fui convidado agora em maio para assumir o cargo de diretor de entidade, entre vários diretores, né, que a entidade possui. Uma breve explicação que eu gosto de falar é que direito aduaneiro e direito tributário são coisas diferentes, porque a pessoa pensa de imposto de importação, então é direito tributário. Não, é só para vocês saberem que existe questões de contrato, compra e venda, seguros, impostos e taxas, canais de parametrização. Se alguém aqui já foi para o exterior e teve aquele medo de ser parado pela Receita Federal, porque está trazendo um computador, atravessou a fronteira de Bagé e trouxe mais vinho que deveria, isso é um canal de parametrização, a fiscalização. Então, assim, às vezes está mais próximo do que nós podemos imaginar. Temos regimes, temos incoterms, contrabando, questões de penas de perdimentos, caminho, contrabando, processo administrativo, regulamento, entre outros. Mas só para vocês verem que há muito além da questão do que o direito tributário. Mas não é o foco aqui. A reforma tributária, ela começou já. Ela começou agora em 2026 de forma teste e vai se prolongar a partir de 2027, num período de transição até 2032. Ela já começou. E ela não é só uma mudança tributária, ela muda a forma de administrar as empresas. Vai muito além de simplesmente uma troca de impostos. Eu vou trocar o imposto A para o imposto B. A forma que a empresa vai ter que gerir o seu negócio vai ter que mudar. O pensamento do empresário ele tem que se alternar. E tem que começar agora. Porque a reforma, ela vai começar uma transição como se fosse uma medicação. Eu vou tirando uma medicação, começa a outra. Ela vai sendo introduzida de forma gradual, em etapas. E por isso que é importante o empresário olhar para o seu negócio agora e já começar a ver as mudanças que podem lhe atingir, sejam empresários grandes, médios ou pequenos. A reforma tributária, ela vem para simplificar essa esquizofrenia que eu falei, né? Essa complexidade. Nós temos leis federais, nós temos 27 leis estaduais para ICMS e para os impostos estaduais, nós temos mais de 5.000 leis falando sobre ISS. É uma esquizofrenia, temos decretos, temos medidas provisórias, nós temos instruções normativas, nós temos regulamentos. Eu brinco que quem quer ter uma sexta-feira, eu quero ler um livro de terror, assim, para me gerar pânico, leia o regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul. Quero ter um pânico, assim, pegar uma bíblia desse tamanho. Eu tenho ali artigo 1, tem uma regra, parágrafo 1º, uma exceção, letra A até a J, várias exceções. Aí vamos para o parágrafo 2º, parágrafo 3º, e várias exceções. É uma verdadeira esquizofrenia. É um trabalho árduo e difícil. Por isso que eu disse naquele exemplo que foi traduzido no evento da CPA, pelo representante da Federação, que o Jorge Gerdau precisava de mais de 100 pessoas aqui, quando precisava de uma. É tanta coisa, tanta informação. Então o objetivo é simplificar. Vão ser gerados novos impostos. Nós vamos ter um sistema de créditos e débitos. Isso muitas empresas não sabem utilizar. Eu não quero aqui ensinar detalhadamente o que tem que ser feito para essa questão de créditos e débitos. Mas o empresário tem que saber que isso vai se passar por uma estratégia empresarial, a forma como ele atua, até a forma como ele escolhe o fornecedor. Por exemplo, eu tenho um fornecedor que me vende por R$90, mas não me gera crédito, e outro me vende por 100. Qual me gera crédito? Qual que é mais vantajoso? Se eu for olhar, o de R$90, mas se o de R$100 me gerar R$15 de crédito, ele passa a ser mais vantajoso. E essa lógica, ela vai mudar. O preço que eu vou fazer do meu produto, ele vai mudar.
Então, a reforma ela vai premiar quem faz uma boa gestão de créditos e débitos. E aqui tem, para mim, o que é o ponto mais fundamental, e às vezes assim, não tão destacado nas palestras que eu vejo, talvez por muitas questões jurídicas, mas que todo empresário, falando da linguagem do empresário, vai sentir, que é o split payment, que começa já em 2027 para empresas do lucro real e presumido, mas ele vai atingir a médio prazo empresas do simples e MEIs. O que é o split payment? E é algo que vai surgir e vai ter que repensar a empresa, porque vai afetar diretamente o bolso da empresa, a forma dela gerenciar. Ela não foi feita para reduzir tributos. A empresa pode, de repente, ter uma carga reduzida, ou até aumentada, mas ela vai premiar quem gerir bem essa diferença, quem escolher bem. Até um dos próximos palestrantes, a doutora Rita, vai falar sobre questões do Simples Nacional. Não vou entrar, né, na parte dela, que é mais uma introdução, até porque eu fui primeiro, então também tem um outro palestrante falando sobre essa parte de holding. Então, é a simplificação, é essa gestão que tem que ser analisada. Tá bom. Acho que ele não tem nem previsto aqui. Temos um pequeno imprevisto aqui. Para poder me orientar. Aí aqui trazendo, de uma maneira geral, as mudanças. Esse aqui é um slide que eu aproveitei de uma apresentação que eu fiz na Associação Comercial com um colega meu, que nós fizemos uma palestra sobre os impactos no comércio exterior. Mas os impactos, a questão, ela é próxima, para não dizer idêntica. Nós temos um sistema atual, PIS/COFINS, ICMS, ISS, IPI, demais contribuições que vão sumir. E entrando um novo sistema falando CBS, IBS, exposto seletivo, exposto pecado. Eu ontem assisti um jogo do Brasil tomando Coca-Cola, fico olhando a minha Coca-Cola talvez, né, caia no imposto do pecado e tenha uma alíquota elevada, né? Paciência. Nós criamos o IVA dual, que é um modelo baseado em sistemas europeus e americanos, canadenses. Quem aqui? Eu tenho família no Canadá, e lá eu vou chegar para comprar uma coisa, né, é $10, aí eu chego no caixa, não é 11. Aí vai por quê? Porque lá o valor da mercadoria não está incluído os impostos. A gente acha estranho, mas para eles é natural. E isso daí faz pensar a precificação do produto. E aí nós temos que fazer essa análise. Nós vamos ter uma tributação do destino, uma não cumulatividade plena, porque hoje nós temos aí, eu calculo por dentro, calculo por fora, é acumulativo, não acumulativo, é uma loucura, e a pessoa viaja para o trabalho para o computador fazer e resolver junto com um advogado. E nós vamos ter esse crédito financeiro. Haverá uma substituição gradual, pode passar o próximo, dessas questões, que é o que eu disse, né? Nós vamos introduzir um sistema e partir para outro. O próximo slide. Aqui está um resumo dos impostos que vão ser substituídos por um novo sistema IVA dual. Ela não só, a reforma ela vai alterar a lógica da arrecadação do imposto, e ela modifica a dinâmica do crédito tributário, ela impacta no fluxo do caixa, no compliance, na precificação, e define a estrutura operacional da empresa. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, ela vai muito além da simples troca de impostos, por favor. Aqui é um cronograma de transição. Nós estamos com a fim da extinção do PIS/COFINS agora, no final de 2026, iniciando o CDS já em 2027. E a partir dali vai iniciar também a redução regressiva do ICMS e do ISS, iniciando a IBS. CBS é competência federal, IBS vai ser competência estadual municipal. E durante esse período nós vamos ter uma loucura, que seriam 2 sistemas tributários funcionando ao mesmo tempo. É essa transição que eu falei. Eu vou tirando uma medicação, né, como se fosse um paciente, e botando outra, introduzindo gradualmente até que a outra se torne plena. Todo dia da semana vai ser sexta-feira? É um perigo. É tipo isso. Foi criado um comitê gestor, né, porque, como eu disse, existe um numeroso número de leis assustador, e foi criado um comitê gestor para ser como se fosse um farol de orientação geral.
né, que seria um norteador e que irá publicar está publicando já vários regulamentos. Há um sistema da Receita Federal se desenvolvendo, um sistema inteligente, um super inteligente de questões de crédito e débito que vão ser apurados. Então, há toda uma mudança, né? E por isso que eu falo da essência, porque esse comitê de gestor está toda semana mandando alguma norma, alguma questão, alguma regra, alguma questão. Se eu ficar prestando desesperadamente toda a regra e não entender a essência, então qualquer coisinha, palavra, qualquer vírgula, eu vou me perder. Então, por isso, meu foco aqui é tentar falar de maneira mais informal, não tão jurídica e pesado, para que vocês entendam algumas questões de essência. Por favor, aqui vem o split payment, que é o principal. Nós não vamos ter a acumulatividade dos impostos mais. Eu vou ter um sistema de crédito e débitos e aproveitamento de forma mais clara e simples desse sistema. Há um sistema, o sistema do split payment já está em desenvolvimento da Receita, que é justamente essa situação de um sistema inteligente e super inteligente. O crédito, nesse caso, ele depende do efetivo recolhimento do fornecedor. Como assim? Eu tenho o meu fornecedor, ele é R$100, ele vai pagar R$15 de imposto. Se ele pagou esses R$15, eu posso pegar esse imposto, esse crédito para mim, para utilizar. Não vai para o meu caixa, ele vai para utilizar numa operação, num abatimento futuro. Então, é justamente isso, porque vai haver a retenção automática do IBS e da CBS. Vai haver um recolhimento direto do fisco, é como se fosse um imposto de renda retido na fonte. A gente nem vê, simplesmente está lá. Está no contra-cheque, mas eu não enxergo. Vai ser mais sobre previsibilidade do que o que eu tenho atualmente. O que a gente faz é atual e não previsibilidade. É previsibilidade. Vai ter uma mitigação desse risco e o impacto direto no fluxo do caixa. E aí vem a questão do fluxo do caixa. Perdão? Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Como é que fica no caso de uma mercadoria ser devolvida, a devolução do imposto? Aí nós temos um sistema vai ter todo um sistema operacional para a gente poder fazer a anulação dessa nota, a restituição, o creditamento. É uma questão bem mais complicada. É um sistema que ainda está em desenvolvimento. Eu não posso bater o martelo aqui, seria presunção minha dizer vai ser assim. Porque o sistema ele entra na operação. Provavelmente ele vai estar preso. Então, assim, é essa a questão. Então, eu estou dizendo que vai existir porque a ideia é alertar sobre os impactos financeiros que vão ocorrer na empresa de vocês, nas necessidades de gestão da empresa de vocês, porque ela vai acontecer. E eu vou trazer aqui exemplos ilustrativos, assim, simples, contabilmente, eu não estou analisando contabilmente, vírgula por vírgula, mas é para vocês entenderem a essência do cálculo. Tá? Eu vou trazer assim, é só exemplificativo mesmo. Por favor, pode seguir. Hoje nós perguntamos quanto imposto eu vou pagar, né? Mas amanhã eu quero que reflitam se a tua empresa está preparada para isso. Porque a reforma, ela atinge mais fatores do que apenas a tributação. Por exemplo, nós temos aqui um shopping, nós temos todos os shoppings já estão dando aditivos contratuais às suas empresas, às empresas que logam espaço, justamente para a gestão do imposto. Como é que vai ser feita a gestão? Porque vai impactar no caixa da empresa, vai impactar no caixa do shopping. Então, até o próprio contrato de aluguel vai mudar. Há uma necessidade de gestão empresarial diferente, de ver que ela vai impactar não só a questão do que eu tributo, mas como é que eu gerencio esse crédito e esse débito na minha empresa, como é que eu gerencio o contrato, como é que eu escolho o fornecedor, como é que eu precifico. Um exemplo de precificação: se eu pegasse o meu produto hoje e zerasse os impostos, esse valor, que nem acontece no exterior, ele cobra as minhas despesas, ele permite que eu tenha uma margem de lucro. Se no mundo ilusório não houvesse impostos, esse valor que eu cobro no meu produto, ele está adequado ou não? Porque hoje nós temos o valor do imposto embutido ali naquela questão, se eu tirasse isso. E é por isso que a empresa tem que pensar nessa forma, porque vamos para o próximo slide. Ela impacta o contrato, ela impacta o fluxo de caixa, ela impacta de quem eu vou comprar. Porque se eu tenho, volto a dizer, 2 fornecedores, por mais que o preço de um seja menor, não necessariamente vai ser mais vantajoso para a empresa. Eu vou ter esse creditamento, eu vou ter que ter um planejamento financeiro, eu vou ter que rever a precificação dos meus produtos, fornecedores. A essência da gestão empresarial tem que mudar. Tem que ser feita uma análise crítica. Não é para gerar pânico aqui, tá? Não quero gerar pânico, todo mundo, meu Deus do céu, vou pular daqui. Não, pelo amor de Deus. Não é esse o objetivo. É só entender que a lógica de algumas questões vai mudar.
E aí eu trago um exemplo, eu trago um exemplo aqui, ó, como eu disse, ele não representa a escritura contábil, ele não é um caso real, é uma questão meramente ilustrativa, ele não está... A ideia é vocês entenderem a lógica do cálculo, porque se eu souber fazer 2 vezes 3, 2 vezes 3, no momento que eu fizer 2 vezes 3 vezes 4 dividido por 2, eu vou me perder, vou precisar do papel, vou precisar de uma calculadora, eu tenho que entender a essência. Tá? É um exemplo, assim, a empresa vende 100 mil no primeiro dia, 100 mil entra no saldo dela, está no bolso dela, hoje, desses impostos. Aí eu vou pagar meus funcionários, vou ter um saldo de 55 mil, eu vendo 35, o saldo sobra 90, eu pago fornecedores, baixa para 50, eu vendo, mais sobra 70, surge uma emergência, uma ação trabalhista, estoura um cano, destrói alguma questão, eu tenho que indenizar alguém, meu saldo já baixa para 25. Dessas entradas, hoje que está aberta a gestão, eu tenho que pagar 23.250, mas eu termino o saldo do mês com 25 mil. E hoje isso é o que eu penso, eu estou com 25 mil, apesar de eu ter uma conta para pagar. Esse exemplo aqui, como eu estou dizendo, é só um exemplo ilustrativo, não reflete tecnicamente. Se nós formos pegar uma questão contábil, precisa, auditada, tem muita coisa que tem que fazer. É a lógica do cálculo que eu quero demonstrar. Uma empresa que não vai gerar crédito, esse X era para ficar do lado, né? Lembrando que a alíquota é 15%. Na mesma operação, eu vendi 100, mas se eu sofrer o split payment do IBS-CBS, vai entrar 85 na minha conta. Aqueles 15 já vão estar direto recolhido pelo imposto. Eu nem vou ver esses 15 mil reais, que hoje eu utilizei durante todo o mês para pagar meu imposto, para pagar meu fornecedor. Vai chegar no dia 20 a minha guia da DAS, o Sistema Nacional, agora eu vou olhar e vou pagar. Não, isso daí já vai ser abatido. Como é que eu vou saber fazer isso? Porque eu vou vender os 35 mil lá, mas vai entrar 29.750, porque aqueles 15% já vão ser retidos. A retenção, ela vai manter o mesmo valor. O saldo final do meu mês vai ser diferente. E aí vem um exemplo que eu trago na questão quando eu tiver um crédito. Eu vendi a mesma situação, entrou 85 mil, eu paguei meus funcionários, eu vendi mais 35 mil, houve esse desconto, mas eu tenho um fornecedor que de repente me gera 6 mil de crédito. Então eu tenho 6 mil de crédito que não são meus propriamente ditos, eles estão lá. Eu não vou pegar necessariamente e botar esse dinheiro na conta. Só que de repente no dia 20, eu vendo os 20 mil e vai entrar os 20 mil, porque o sistema super inteligente que a Receita quer fazer, ele vai abater esse meu crédito. E aí eu vou continuar, eu vou ter as emergências, no final da conta eu vou ter um imposto retido menor, por causa que vai abater esse abatimento, eu vou ter o meu crédito, eu vou ter um saldo maior e um crédito remanescente maior, que eu posso, um sistema, vir futuramente a recuperar ou abater com próximas operações. Esse exemplo, bem singelo, bem rasteiro, é só para mostrar que vai haver um impacto no fluxo de caixa. O fluxo do caixa da empresa vai alterar. E vai alterar, por exemplo, as grandes empresas até chegar nas menores. Então, a gestão da empresa, aquela questão do teu valor, e lá depois vou pagar meus impostos, você não vai mais funcionar plenamente. Por isso que eu disse, tem que haver uma reestruturação da empresa, da forma de pensar. E como é que hoje eu poderia dar um exemplo prático para eu fazer isso na minha empresa? Pega o balanço final do mês anterior, vê o que seria substituído de IBS-CBS, e imagina a sua empresa sem aquele valor naquele mês. Como é que vocês ficariam? Será que o preço está adequado? Será que o meu contrato está adequado? Será que eu posso realmente me aproveitar desse sistema? Sim ou não? Né? Se hoje eu vendo 100 mil, entra 100 mil. E se não entrar os 100 mil, entrar os 85. Entrar a alíquota que for, que pode ser estimada em até 28% para algumas empresas. Né? Então, assim, como eu disse, é um exemplo totalmente distorcido apenas para vocês entenderem a lógica por detrás disso. Não se apeguem tanto aos números, se apeguem à lógica, que eu vou ter um sistema de crédito. Então, talvez um fornecedor que me dê um crédito eu possa utilizar amanhã depois, para poder abater o preço que eu vou vender o meu produto. O meu produto, sem os impostos, ainda está adequado. Os contratos que eu tenho com empresas, como uma locação, eles estão adequados. Então, essa é a reflexão que tem que ser feita. A reforma tributária, ela não vai premiar quem pagar menos impostos, ela premia quem souber administrar melhor esse novo sistema. E entender isso é fundamental para poder manter um desenvolvimento e não ser pego de surpresa, né? Com alguém, como se fosse uma onda no mar, que a pessoa vê, ou ela vai furar a onda e vai escapar, ou ela vai tomar um caldo e daqui a pouco se machucar, ou vai se afogar. Então a empresa tem que começar. O advogado, então, eu tenho visto muitas empresas com recuperação tributária, com muitos
devendo muito, bancos e coisas, procuro os escritórios, e como te procuram, e eu vejo então que se o advogado tiver essa visão, junto com o contador, ele pode encontrar valores para essa empresa ser salva. Porque assim, ó, o empresário tem que pensar um exemplo bem simples, né? Um violão. Sim. Eu estou tocando um violão no centro, parece bem. Parece que tá bom. Cada corda é uma pessoa. Uma corda é o empresário, uma corda é o advogado, outra corda é o contador, outra corda são os fornecedores, são os clientes. Na entrada, parece bom, mas se for para o estúdio, talvez esteja desafinado. Né? E afinar esse discurso é importante. Verificar, revisar a empresa, como é que ela está preparada para utilizar esse sistema a seu favor. Isso. É nesse sentido, eu tenho que ver se o sistema novo, porque não é só a tributação, se for só uma substituição, chama ISS, vai virar IBS e continua a mesma coisa, não acontece nada, tudo igual, para o empresário não faria tanta diferença. E eu pego isso porque anos atrás, quando eu comecei a advogar, eu lembro que eu fiz uma proposta para um cliente que tinha tomado uma autuação e juridicamente perfeita. Ele olhou e não entendeu nada, ele não queria fazer nada. Então, o que eu estou querendo aqui mostrar, tentar fazer, é trazer para uma linguagem mais simples, fugindo do direito, fugindo do juridiquês. Eu não quero assustar aqui ninguém, eu não quero que ninguém fique assustado, eu quero apenas que a pessoa saiba que a empresa tem que passar por uma revisão de gestão. Ela vai ser impactada de alguma forma. Como vai ser? Bom, aí eu tenho que sentar com o contador, com o advogado, olhar a minha empresa, revisar tudo isso para ver se está ok. Aí sim eu vou poder fazer uma análise contábil correta, tributária correta, eu vou poder verificar, né? Aqui eu estou dando apenas uma introdução geral, até porque tem colegas que vão aprofundar esse tema aqui na nossa palestra. Né? Então a ideia não é esgotar, porque seria impossível. Se eu dissesse que ter tudo isso aqui está perfeito, detalhado, estaria mentindo. Não é o caso. Eu só quero demonstrar o seguinte, que o empresário tem que se preparar. E começar a refletir, não em pânico, não gerando pânico, chegar, meu Deus, é para amanhã, não. Mas ele tem que começar. Ele não pode esperar 2033, quando a reforma terminar, para pensar que vai fazer um negócio. Porque senão, daqui a pouco, ele perde competitividade, ele perde segurança jurídica, e ele afunda. Sim, do que eu entendi, resumindo, o que vai mexer é no bolso. O fluxo de caixa vai ser impactado. É grana. Então, o que o empresário tem que fazer é fazer caixa. Ele tem que ter uma reserva financeira para levar aquele choque inicial, depois ele entra no ritmo. Mas o problema é o primeiro momento ali que o caixa despenca. Vamos supor que E ele tem que ter caixa para suportar isso, senão ele vai quebrar. Vamos supor lá, dezembro. O senhor é uma empresa do lucro presumido, dezembro, ganha 100 mil, entra 100 mil na sua conta. Aí a sua alíquota é, vamos supor, aleatória, 20%. Em janeiro entra 100 mil, só que está no seu bolso, entra 80. Então não é essa situação. Você não vai estar pagando mais ou menos impostos. A questão é que, como o imposto de renda retido na fonte, você nem vai ver esse imposto. Quando a empresa emitir a nota fiscal, ela vai gerar um código. Esse código, aí vem a questão de ter crédito ou não. Né? Aí que vem a questão, o meu fornecedor, eu comprei, de repente, o produto, ele me gerou crédito ou não. Eu vou saber utilizar esse crédito ou não. Eu vou poder utilizar esse crédito ou não. Como é que eu vou fazer essa minha gestão? O meu público final é pessoa física ou pessoa jurídica? Eu estou no meio da cadeia produtiva ou estou no final? Isso. Eu vendo para consumidor final ou eu estou no meio de uma cadeia produtiva? É isso, essa reflexão. Porque eu disse assim, a reforma, ela não pode ser pensada somente na parte tributária. Ela vai impactar a gestão fiscal da empresa. Ela vai impactar a forma de pensar. 20 anos faço assim, quero continuar assim. Como? Pode continuar. Mas há um risco de repente tomar uma surpresa. E se a empresa não estiver preparada para essas mudanças, sejam elas empresas grandes, lucro real, presumido, MEI, simples, então mais cedo ou mais tarde vão ser atingidas de alguma forma. Quando você fala ali, é como que se, na verdade, o dinheiro não vai ficar nem no governo e nem conosco. Vai ser no sistema. Vai ser uma coisa tudo A Receita automática. Federal está fazendo um sistema, junto com o comitê gestor, com os bancos, com as instituições financeiras, que vão identificar essas operações, essas transações comerciais. Tá? E aí, no momento que ele identificar essa transação, o próprio banco, ele separa. Ele vai pegar esses R$100, ele vai te dar os 80 e vai dar 20 para o governo, automaticamente. Mas esse dinheiro vai passar pela transação, ele vai estar validado pelo governo, a ponto de repente, se me gerar crédito, eu poder usar, sim ou não. E aí tem a grande questão. Porque assim, se eu emitir um boleto desvinculado a uma nota fiscal, desvinculado a uma nota fiscal hoje,
governo vai pegar e eu vou dizer, e assim não vai haver retenção. Mas o governo já está pensando numa análise de existir uma... não fez a vinculação, pode ter uma taxa básica. Essa taxa pode ser maior do que pensa. Eu não vou dizer aqui, vai ser tanto, não vou bater na tela, porque o sistema não entrou. Mesmo que eu tiver um exemplo prático, aconteceu, aí eu posso dizer. Eu acho assim perigoso a pessoa que afirma categoricamente, é isso. Não. Por isso a minha ideia é o seguinte, há necessidade dessa revisão da empresa, há uma necessidade de contratos, há uma necessidade de revisão cultural, a essência da reforma. Porque não adianta eu querer decorar, eu pegar ali e decorar a reforma em todos os artigos e ficar apavorado na primeira alteração que tem. Em Brasil, para alterar a lei, alterar isso aqui, amanhã já acontece muito. Inclusive tem um caso recente, primeiro caso, que houve uma divergência de interpretação entre a Justiça Estadual e Federal sobre EBS e IBS. Então nem a Justiça ainda entendeu. Não é que não entendeu, eles entenderam diferente. Então ainda é algo que todos estão aprendendo. Não dá para bater o martelo. Mas o que dá para dizer é que a empresa que não mudar a gestão, não mudar a forma de pensar, analisar o que ela tem que fazer, ela vai perder competitividade, ela vai sair atrás. Quem tiver uma boa gestão, quem pensar, não precisa sair correndo desesperado, mas começar a dar o primeiro passo, ela vai poder encarar de uma maneira mais certeira o que vem pela frente. Então, queria agradecer, não quero me estender, tenho aqui nas redes sociais, no contato, eu vou deixar aqui algumas revistas do núcleo jurídico da entidade, quem tiver curiosidade de conhecer, convido provavelmente vocês a conhecer a entidade, vou deixar aqui alguns cartões, me coloco também à disposição.